E aí, Luan, beleza? Na paz? Como é que você tá? Tudo certo e contigo, Tainan? Tudo certo, graças a Deus. Bora para mais uma Bora, aulinha? bora. Como é que foi a experiência? Primeiramente, né, feliz ano novo, feliz Natal atrasado. Já desejei pra você no WhatsApp, mas pro pessoal não achar que eu sou mal educado no vídeo aí, é legal fazer as boas aí. Obrigado, igualmente pra ti. E aí, como é que foi? Passou a virada bem? Tudo certo? Aproveitou bastante? Passei, descansei bastante, né? Isso que importa. A gente teve nossas trocações de ideia ali no WhatsApp, né? Mas deu para descansar, a gente falou bastante sobre isso, que é o que importa, né? Trading não é somente só gráfico o tempo inteiro. Isso é muito importante para a saúde mental, não só sua, mas como qualquer pessoa que estiver assistindo aqui. Para a gente começar hoje, só para um resumo aí pro pessoal que estiver assistindo, hoje a gente vai ver mais ou menos como que foi. Vou pegar o feedback aí do Luan, o que ele achou do que a gente passou no último episódio, da última reunião que a gente fez, todos os insights, as operações, as melhores, as piores que ele tomou stop, tudo na Vera aqui pra gente atualizar vocês, né? Não tem muito o que esconder aqui, a gente mostra resultados, se foi bom, se foi ruim, a gente mostra tudo. Então, pra gente iniciar aqui, vou começar com algumas perguntinhas aí pro Luan. Que você achou, né, desde a nossa última reunião? Você acha que mudou seu operacional? Melhorou? Piorou? Pode ser sincero, mandar aí o que você achou, o que você teve dificuldade. Então, mais passar um feedback aí pra gente ver o que a gente pode melhorar para os próximos dias. Ah, melhorei bastante, tá? Principalmente eu foquei bastante em todas as minhas. O que melhorou principalmente começou lá da análise, né? Eu já estou fazendo as análises buscando operações maiores. Antes eu abria as operações sempre focado no 3 para um, né? Sempre focado no 3 para um. E agora não, eu já estou analisando o ativo desde lá do início, já buscando não correções, e sim sempre a favor da tendência macro, né? Sempre buscando a liquidez oposta e sempre buscando mais que 3 para um, 4 para um, 5 para um. Isso foi até algo que você comentou, né, quando a gente estava conversando no WhatsApp, acho que essa semana, que você parou de operar em correção e passou a operar em impulsão, a favor de impulsão e não a favor da correção, né? E isso é algo que eu acredito que a grande maioria já cometeu esse erro, eu já cometi esse erro. Para mim, qualquer movimentação era movimentação. Ah, configurou no meu setup, vai entrar. Só que não é só isso. Às vezes configura no teu setup, mas o contexto é corretivo. E aí aquela operação não desenvolve. Você fica preso muito tempo, ou às vezes toma um stop porque ela não desenvolveu. Então é muito importante entender isso porque o intuito é a gente pegar a favor da impulsão. É a impulsão que vai dar aquelas movimentações altas de 5, 6, às vezes 10 vezes o risco. Né? Hoje mesmo, no ao vivo, a gente estava falando da análise do índice francês, pagou 8 vezes o risco. Então é isso que a gente procura, né? Operações mais longas ali. E para a gente ter essas operações longas, a gente tem que operar a favor da impulsão e não da correção. Né? A correção é onde a gente monta a entrada, a impulsão é o desenvolvimento da operação. Então isso é muito importante. E disso tudo, né, dessas quase 3 semanas aí, você teve alguma dificuldade em aplicar o que foi passado? Não, analisei bastante, né? Foquei bastante naqueles 3 passos que tu tinha me passado. O que eu mais foquei mesmo foi nesse de buscar operações buscando risco-retorno maior, né? Uhum. O que eu mais foquei assim foi exatamente isso e que eu já vi nitidamente que já começou a trazer resultados melhores do que antes. Legal. E você notou alguma diferença também na quantidade de operação? Se você tinha mais overtrade antes e agora você está tendo mais seletividade, escolher operações melhores, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu quando eu comecei. Eu tinha lá 20 gráficos abertos. E os 20, se estivesse dando oportunidade, eu estava entrando nos 20. Hoje eu tenho 20 gráficos abertos, desses 20, se todos estiver dando oportunidade, eu escolho ali 4, 5, que tiver com mais probabilidade de dar certo. Então eu acabo diminuindo minhas operações para aumentar a qualidade. Você notou alguma diferença nisso? Ou tá a mesma coisa? Ou você acabou operando mais? Como é que foi a experiência?
Sim, eu comecei a selecionar da mesma forma, tá? Principalmente em cripto, né? Uma vez uma mania que eu tinha muito chata. Uma vez, eu digo uma vez, mas era até um mês atrás, né? Uma mania muito chata que eu tinha é que as cripto, elas, às vezes elas dão oportunidade muito juntas, né? Uhum. E eu entrava, por exemplo, no Bitcoin, entrava na WIF, na Pendle, às vezes eu abria três operações junto. Se dava loss, dava nas três. E aí agora eu comecei a selecionar. Ah, vou entrar em qual tiver mais bonito, porque às vezes nem sempre o Bitcoin vai ser o mais bonito. Às vezes a Sim. Panda tá mais bonito, tem um IDM mais claro, né? E aí eu comecei a selecionar dessa forma assim. No Forex também, eu comecei a selecionar, por exemplo, eu vou entrar ali em moedas com SD, né? Eu comecei a selecionar qual que tá mais bonita, né? Sim, legal. E você notou alguma diferença no resultado fazendo isso? Sim, com certeza, porque agora, antes, o cara tem um determinado risco-retorno ali, né? Mas se eu abria três operações e levava três loss, aí isso acabava sendo um loss muito alto, né? Hoje eu abro uma operação, né? Se for, o cara leva um loss, bom, vai ter os exemplos depois, né? O cara leva um loss, mas ele não é nem perto do gain, né? De 4-1, né? O gain Sim. acaba sempre tendo lucro, né? É, aquilo que a gente comenta bastante principalmente no ao vivo, é que no trading parece meio besta, né? O pessoal que está iniciando não tem essa noção, mas quem já está mais tempo no mercado, opera todo dia, coloca o dinheiro mais alto, percebe que no trade menos é mais. Né? Então, menos operações, mais lucratividade. Menos indicadores, mais lucratividade. Menos informação, mais lucratividade. Né? Enquanto mais a gente filtra o que é melhor ali, acaba trazendo mais resultados para a gente. E eu gosto muito de enfatizar isso porque é muito fácil eu chegar aqui, eu gravo vídeo todo dia no YouTube, num monte de canto. Ah, eu falo o que eu quiser. Mas agora é outra pessoa em outro lugar, com outra experiência, com outra vivência, falando a mesma coisa. Então isso é muito importante para quem está assistindo. Né? Quem está assistindo aí o projeto, vocês vão notar ao longo do tempo que quase toda história é parecida, quase todos os casos é parecido, quase as mesmas teimosias são parecidas. Porque o mercado é formado por psicológico, né? O que move o mercado é psicologia. Então, para quem tem esse vício de overtrading e tudo mais, escreve aí, põe em prática que eu tenho certeza que vai melhorar bastante a assertividade de vocês e também a lucratividade. Do que a gente passou, a gente conversou da última semana. Você se familiarizou melhor com algum operacional do que o outro? Utilizou só alguma coisa específica? Ou você se arriscou a utilizar outros tipos de entrada? Ou focou só no IDM mesmo e mais nada? Uma coisa que eu estou focando bastante no IDM. O IDM é algo que eu estou focando bastante, às vezes até para uma análise macro. Eu procuro IDMs macro, né? Porque o preço realmente ele tende geralmente a respeitar, por exemplo, um order block que lá na micro é um IDM, né? Eu comecei a ver IDM por tudo agora, sabe? Sim. Então, e está funcionando. Tem um risco-retorno muito bom, tem uma quantidade de loss diminuiu pra caramba, né? Eu estou focando bastante no IDM, estou focando bastante em operações de IDMs a favor da tendência macro, buscando operações com risco-retorno maior, né? Que nem eu falei antes. Isso é muito bom, é até bom que você comentou que o IDM, por exemplo, você falou que às vezes o bloco, se vai no micro, é um IDM. Isso é algo que as pessoas não têm muita familiaridade, né? Às vezes está operando nos 5 minutos, aí vem um Fair Value Order Block. E aí só marca ele e vida que segue. Na maior parte das vezes, esse Fair Value Order Block, se você jogar no M1, você vai ver um IDMzinho formado lá. E aí isso traz mais ênfase para aquele bloco. Então isso é muito bom, porque isso é um erro também comum que as pessoas cometem, que é focar só em um tempo gráfico. Ah, vou olhar só M5. Aí esquece do H1, esquece do M30, do M15, do M1. E tem muita informação, todo tempo gráfico tem informação valiosa pra gente. Então isso é algo legal, porque muitas das vezes aquele Fair Value Order Block ele é um IDM, e muitas das vezes aquele Fair Value Order Block ele não é um IDM. E aí tem um IDM abaixo que você ignorou. E você utilizar isso, essa navegação é muito importante. Um outro ponto, que até você comentou comigo ali em off, que eu queria trazer aqui, é como foi o gerenciamento para você.
dificuldades, o que que aconteceu aí? Você me contou, quero que você compartilhe com o pessoal aí também, que é legal o pessoal saber. Tá. O que acontece? Lá no início, né, a gente tinha o plano de gerenciamento é usar ali 0,5, né, por cento do capital, né, nas mesas ali. E aí começou, parece que ali no Natal, ali, né? Que principalmente Natal e Ano Novo, parei de operar, né? Conselho do mestre, né? Uhum. Começou a subir a cabeça, as mesas, é um capital maior, tudo. Em vez de usar $50 de stop, eu vou começar a usar 20. Só que anterior eu tinha levado, por exemplo, vou usar um exemplo no Bitcoin, né? Uma semana antes da semana ali do Natal, eu levei um stop no Bitcoin de $50. E aí começou a me subir isso aí para a cabeça. E aquela semana, que vai ser um dos exemplos ali que vai ser mostrado depois, naquela semana eu levei um gain, só que começou a me subir esse negócio para a cabeça, eu vou diminuir meu stop para 20, para me perder menos. Só que daí lá foi uma operação linda, deu, se não me engano, 4-1, né? E em vez de eu ter ganhado $200, né? Onde aqueles $50 que eu perdi seria nada, né? Significante. Isso, eu ganhei 80, né? Então eu acabei saindo no lucro, mas não um lucro nem. Se eu tivesse seguido certinho o gerenciamento, a gente sempre sai num lucro constante, né? E é o que. E aí a gente conversou nessa semana, não, vamos focar no gerenciamento, é sempre $50, né? Aí justamente a gente sempre lucra mais e perde menos, né? Exato. Queria que você compartilhasse, porque isso é algo comum. Eu já passei por isso, o Pablo já passou por isso, né? O Pablo, para quem não conhece, é o nosso analista lá da Academy. O Denilson, que está começando a operar, que também faz parte da equipe, passa por isso. Eu já dei alguns conselhos para ele sobre isso. Alunos, pô, lá na Academy são 400 alunos, fora mentoria. Nossa, tá... A bagagem que eu tenho de aluno é gigantesca. Então, 90% passa por isso. E isso, para quem está assistindo, cara, é muito importante. Porque é um erro que eu sempre falo. Se eu cometi um erro, compartilhar aquele erro comigo, com você, a tendência é que você não cometa o mesmo erro. Infelizmente, as pessoas preferem cometer para aprender ali. Mas é um erro comum. E esse erro vem do psicológico. E a gente é ser humano, a gente não é a máquina, né? A gente não é o Cristiano Ronaldo. Até o Cristiano Ronaldo deve ter os problemas deles, recaída dele também. Mas a gente não é uma máquina. Então, é algo que acontece com todo mundo. Já passei por isso. E quando a ficha caiu foi justamente, eu falo, caramba, toda vez que eu mexo na porcaria do stop, eu faço um take. Eu diminuo meu stop, eu faço um take. E quando eu falo, não, tô confiante, vai aumentar agora o meu stop, eu tomava um stop e comia todo aquele take que eu fiz. Isso é algo que... E eu pensei menos, falei, pô, por que eu fico mudando, velho? E entra naquilo que eu sempre falo, acho que no vídeo de erros comuns que eu fiz, um dos últimos vídeos do ano passado, eu comento sobre isso. Que um erro que iniciante comete, e não só iniciante, pessoas que nem você não é iniciante, você já tem resultados, mas não tem os resultados que dá pra você ter ainda, é um erro besta, mas que muita gente comete e que te trava. Trava totalmente. Porque você fica naquela neura de psicológica, né? Pô, vou diminuir meu stop, vou diminuir. Aí quando você tem um take, você se mata para recuperar o stop grande que você tomou lá atrás. E o stop é um valor fixo justamente para não ter oscilação. A gente bota um valor fixo no seu stop justamente para isso. E um stop seguro para o capital que você está operando é 0,5%, 0,5%. Isso muda de acordo com quanto capital você tem, isso sempre vai mudar. Mas 0,5% é conservador pra caramba ainda, né? Eu diria que para quem é mais moderado ou uma pessoa mais arriscada, até 3% ainda é um gerenciamento saudável. Então, quando a gente monta esse gerenciamento tanto para você, ou quando eu falo sobre esse assunto, Tainá, mas é pouco para eu entrar, ou então, é muito. Você tem que ver de acordo com o seu operacional, quanto está disposto a perder. Porque 0,5%, queira ou não, é pouco. Pô, 0,5% você tem 200 tentativas do seu capital total. Não é possível que você vai tomar 200 stops e não vai ter um take. Ainda mais utilizando o gerenciamento que a gente utiliza de 3, 4 vezes o risco. É impossível você quebrar com um gerenciamento desse. Só que dessa forma que você fez, aí já fica
já vira um problema. Porque você tomou um stop de 50 e falou, vou diminuir para 20. Você diminui. Aí você tem um take que paga 4 vezes o risco, que poderia ser $200 e aquilo vira 80. Você não teve nem 2 para 1 de risco retorno nessa operação. E aí você fala, pô, agora eu vou aumentar de novo para 50. Aí você toma outro stop. Aí você, não, vou diminuir. Aí você acerta de novo. Aí você fica nesse ciclo infinito. Então, essa parte é fixar. É $50. Não vou mexer. Tu só vai mexer nisso quando tu tiver um ganho de capital expressivo. Então, por exemplo, tô operando com $1.000. Desses 1.000, agora eu tenho 2.000. Pô, agora eu posso mexer. Ou então eu tenho $1.000. Desses 1.000, agora eu tenho 1.500. Então não vai ser 50, vai ser 75. Aí você mexe. Porque se você ficar mexendo toda hora, vai ficar essa oscilação. Então deixa um stop fixo. 0,5% pro teu capital é saudável. E falando sobre ganho, né, que a gente já conversou sobre isso, pô, o seu capital próprio teve 11% de ganho em um mês. Isso é muita coisa. A gente não vai falar por agora, vou deixar pro próximo vídeo isso aqui, pro próximo episódio, para não ficar tanta informação. Só que o gerenciamento, você ter o gerenciamento e o operacional alinhado, o gerenciamento ele serve para quê? Não só para proteger seu capital, como para proteger seu psicológico. Ele não protege só seu capital, ele protege sua cabeça. E você tendo seu capital e seu psicológico protegido, é só você aplicar receita de bolo, seu operacional ali, todo dia. Que você vai ter resultado. E você vai alavancar cada vez mais. Tá? Então, é um tema que eu pedi para você falar porque é um tema muito importante. É um tema que muita gente ignora. E é um tema tão simples, na minha opinião. Pô, o que é mais fácil? Você aprender um gerenciamento ou um operacional? Você ter disciplina. Gerenciamento é muito mais simples. É números, é só você seguir aqueles números ali. Você não precisa alterar nada. Segue aquele número. Não tem dificuldade. Só que a dificuldade tá onde? Tá na cabeça da gente. Então isso é até algo muito pessoal que eu sei que muita gente enfrenta. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Do pessoal que assiste aí pode ter certeza que pelo menos metade já passou por isso ou tá passando por isso. Então é um tema bem importante pra gente abordar aí. E eu vou complementar uma coisa usando alguns exemplos, né? Então, olha que interessante, né? Então, hoje eu estou em 2 mesas, né? 2 mesas, uma de Forex e a outra de cripto. E tenho mais aquele capital próprio, né? Que eu opero. No capital próprio, já até aumentou dos 11%. Agora está em 14%. Olha que maravilha. Em menos de um mês, né? E lá eu sempre mantive à risca o stop, né? Que daí lá a gente estipulou de 1%, né? Como é um capital um pouquinho menor, né? Até por isso que parece que o psicológico ele mexe menos, né? Porque o capital é menor, né? Eu sempre mantive a risquinha o 1% e fiz 14% em menos de um mês. E aí nas mesas que me deu essa noia, não, vou diminuir um pouquinho. Na mesa de Forex, eu tô positivo, mas pouco positivo, poderia estar muito melhor. E na de cripto eu comecei, já quando eu estava um pouquinho negativo, né? Quando a gente começou, e eu melhorei um pouquinho, mas né, se eu tivesse mantido, hoje eu já estaria, acredito que uns $150 positivo já. Se eu tivesse mantido igual eu mantive naquele capital próprio, se eu tivesse mantido o gerenciamento, eu estaria muito mais positivo nas 3. E para ver como que é uma coisa, nessa parte, não é dificuldade o operacional, que nem operacional, você tem que estudar, é tipo um cálculo matemático, você tem que estudar. Você vai fazer qualquer coisa, você tem que estudar para aplicar aquilo. Gerenciamento, praticamente entreguei pronto. Segue isso aqui. Não tem que estudar, segue isso aqui. Só por causa da noia da cabeça, paranoia ali de ficar pensando muito, você mudou. Exato. E isso te prejudicou. Se você tivesse mantido, acredito que as mesmas operações que você está fazendo na mesa é as mesmas que você faz na sua conta pessoal, sim, daria o mesmo resultado, os 14%. Sim. Então, eu teria passado da primeira fase já. Se pois eu não tivesse 14%, sua mesa é de 10 mil, 14% é $1.400. Isso aí, em ambas, né? Ambas são de 10 mil. Então isso é algo para você ver como, né? Eu gosto muito de debater sobre o tema psicológico dentro do trade, porque as pessoas acham que trade é simplesmente eu sei o operacional do Tainan. Academy Club é só sobre choque, microestrutura e alinhamento de fluxo.
Só que mesmo você sabendo operacional, você não teve resultados que você poderia ter. Por quê? Psicológico. Então isso é algo que eu gosto de debater muito, porque poucos você vai ver em qualquer lugar é operacional. Ah, e a técnica isso, o operacional isso, e o principal, que é o psicológico, que é o que manda no resultado, ninguém fala. E agora a gente tá pegando um caso real. Não é eu falando sobre uma experiência minha, é a experiência sua. E que com certeza, mês que vem, próximo participante. Mês que vem não, né? No próximo temporada, acredito que em abril, vai ter o mesmo problema. Porque é um problema que quase todo trader tem. É psicológico. E é difícil de resolver porque cada um tem uma cabeça diferente. Cada um tem gostos, peculiaridades diferentes. E isso é algo muito pessoal. E que é muito bom a gente debater. E que realmente eu acredito que a melhor forma da gente passar por esses erros psicológicos é botando em prática. É executando. Porque quando a gente executa, a gente erra. Quando a gente erra, a gente sente dor. É Sim. aquela dor que vai fazer a gente resolver. Exemplo disso, pô, sei lá, você tem sua esposa. Você fez alguma coisa que ela não gostou, vocês ficaram mal. Aquilo vai doer. Você vai querer melhorar. Com Se você certeza. gosta dela, você vai querer melhorar. Mesma coisa no gráfico. Pô, eu fiz um erro. E esse erro não foi operacional, esse erro foi psicológico. Por que eu vou cometer esse erro de novo? Você vai doer e vai doer tanto psicológico, quanto emocional e quanto no seu bolso. Vai doer tudo. Então, ou você resolve, ou você continua cometendo erro até aprender. Então, isso é algo muito pessoal. Porque, por mais que eu te passei desenhado, você vai fazer isso, 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 você errou. Por quê? Sim. Porque você é humano. O ser humano, o psicológico do ser humano é assim. Só que provavelmente você não vai errar mais. Porque você aprendeu. Sim. Aprendeu como? Perdendo, com a dor do bolso, a dor psicológica e a dor emocional. Então, o psicológico é o que eu falo. É a parte que não tem como eu chegar e fazer um curso. Ah, eu vou te passar um curso de emocional aqui. Não. Qual que é o melhor curso emocional que tem? Eu te ensino a técnica, te ensino tudo, te passo o gerenciamento, tu vai aplicar. Tu vai aplicar, tu vai errar. Tu fala, caraca, o Tainan falou pra eu não fazer isso aqui. Eu fui lá e fiz. E aí você vai aprender. Então isso fica de aprendizado para todo mundo aqui que está assistindo, para os próximos participantes. E podem anotar que nas próximas temporadas que tiver, vai cometer a mesma coisa. Mesmo os alunos assistindo o erro do Luan aqui. Então, para vocês verem que é algo psicológico. E o mercado, ele é movido por psicologia. Você pega a teoria de Wyckoff, teoria de Elliott, é tudo psicológico. A movimentação do gráfico é psicológico. Então, o que move o mercado é isso. Né? Não só isso, mas a maior parte, né? Principalmente a parte do varejo. O pessoal do varejo ali é psicologia. Então é muito importante, é um tema assim que eu queria debater bastante, que eu acho que foi o tema. Todos os feedbacks que o Luan passou, esse eu acredito que é o que faz mais diferença para todo trader. Já atendi muito aluno aí que o cara tem um operacional assim, ó, redondo. E o psicológico dele tá ruim. E aí, às vezes, ele me paga pra uma mentoria técnica, sendo que o problema dele não é técnico, o problema dele é psicológico. Então, muitas pessoas têm esse problema. E é um problema até que é fácil de corrigir, não é difícil. Um problema até rápido e fácil. Você corrige rápido, é só você ter disciplina. Mas é isso. Acho que os feedbacks aí. Então agora, Luan, a gente vai para as análises, né? Você me mandou os prints das análises, eu separei, já deixei no gráfico aqui para o vídeo ficar mais dinâmico. Vou compartilhar com o pessoal. E aqui a gente separou 2 takes que o Luan se orgulha, né? Durante esse tempo. 2 alvos aí que ele bateu, que ele se orgulha. E 2 stops. E qual que é o intuito aqui, pessoal? Dos takes, a gente vai ver o que ele acertou, se foi sorte, se foi cagada, se foi técnica, o que ele poderia acrescentar dentro da operação para ele ter mais assertividade e lucratividade do que a gente falou da semana passada ali. A semana passada não, né? Do último episódio. E dos stops, o que daria para ter feito, se o stop foi técnico ou não, o que daria para ter feito para perder menos, esse tipo de coisa para ele ajustar para os próximos episódios, isso não acontecer mais, beleza? Você quer dar uma explicada sobre essa análise, Luan? Pode ser, pode ser. Essa aí foi a da Foi a da Pendle. Pendle. Isso. Essa da Pendle, o preço ele estava em uma tendência de alta, né? Uhum.
e ele fez ali bem micro, um IDMzinho, bem Nessa bonitinho. parte aqui, né? Isso, se fosse colocar, acho que o print foi tirado em M5, né? Mas se o cara Isso. colocar em M2 ali, o IDM ele tá bem nítido, tá legal, subiu com força. Eu pensei, bah, ele vai vir retestar e vai subir. Eu tinha um alvo, uma liquidez bem acima. Ali, mais uma vez, o psicológico atacou, né? Quando ele deu 4-1, eu fechei a operação. Ah, tá bom. Mas ele poderia ter pago, se eu não me engano, eu medi lá 6 ou 7-1. Então poderia ter pago muito mais, né? O psicológico deu uma atacada ali, mas deu bom. Foi uma ótima operação, bem alinhada. Show. Você utilizou mais alguma coisa além do IDM para poder montar essa ordem ou você só foi no IDM? Para essa visão aqui, só o IDM, mas aí não vai aparecer no print, mas eu tenho a visão macro também, né? A visão Tá. macro, Eu tô com o gráfico aberto pra gente observar ele aqui. isso, a visão macro, o preço está numa tendência de alta. Na visão bem Uhum. macro, eu já Aqui, ó. tinha mapeado uma liquidez bem acima, um bloco onde provavelmente ele está indo naquela direção, então estava tudo alinhado na direção certa, né? Então o Sim. IDMzinho resolvi entrar nesse DM porque eu pensei, bah, ele deve, acredito, eu não me engano ali, mas eu até associei a Elliot, acredito que ele já está no início da onda, não lembro qual onda que eu tinha ali no dia. 3, Acredito, provavelmente. eu não lembro, porque eu estava analisando ele no dia, mas agora não estou com o gráfico aberto, né? Uhum. Mas eu acredito que ele iniciou a onda 3, acredito que pode ter sido isso, e deu bom, foi muito bom, foi com força, foi legal. Show aqui. Análise. Take, maravilhoso, né? O IDM a gente sabe, o pessoal que acompanha o canal sabe que o IDM ele é os melhores gatilhos. Ele fez IDM, eu vou colocar em 2 aqui. O pessoal que tem mais dificuldade para enxergar, mas ele fez IDM nessa região aqui, né? E aí deixou o bloco do Inducement, que a gente consegue ver no 5 aqui, o bloco bem nítido. Né? Que eu imagino que você entrou ali nos 50%, não foi? Mais ou menos? Isso. A Uhum. gente consegue ver ele bem nítido aqui. E ele fez o IDM, cadê? Deixa eu marcar de novo, ó. 1, 2, 3, puxa para baixo, puxa para cima. Aí ele vem testar a região e paga perfeitamente. Ele utilizou 50% da região, que é um dos filtros que a gente utiliza bastante também na Academy, quando o IDM está muito grande. E entrou nesse ponto aqui certinho, cravado. Tá? Só explicando a análise do Luan, do ponto de vista mais técnico aí. O que dá para acrescentar aqui, Luan, que eu consigo enxergar que eu tava esperando para ver se ia comentar. Como você não comentou, eu vou passar esse insight para você observar nas próximas movimentações que pode te ajudar. Aqui, né, o contexto, você viu que o contexto macro era de alta, né, o preço veio de uma alta, tá, beleza, maravilha. Aqui a gente teve um outro contexto que foi o quê? Captura de liquidez dos fundos. Você pegou no meio da movimentação, ele fez um AMD aqui pra gente, né? Acumulação, manipulação, ele distribui, você pegou na distribuição, perfeito, região muito boa para fazer uma entrada. Então, o contexto perfeito. Eu utilizaria um pouco mais isso aqui só para saber que se o preço vai subir mesmo de fato ou não. A gente acabar de capturar a liquidez. Outro ponto que a gente tem aqui para contextualizar isso aqui é que, queira ou não, ele fez o IDM ao contrário, né? Não sei em que momento que você fez a entrada, mas ele fez o IDM junto do choque. Quando ele faz esse IDM junto do choque aqui, a gente tem uma contextualização nessa região também. E aí o IDM que você pegou foi apoiado por esse outro IDM, que ele acontece antes da movimentação fluir, né? Antes do choque. Isso aqui é algo meio peculiar que eu e Pablo vem estudando há um tempo. A gente ainda não fez uma aula, nada sobre isso, mas é legal de passar esse insight aqui. E também, um outro ponto que você pode utilizar como filtro é a liquidez antes de tocar na região que você quer entrar. Então o preço ele criou essa liquidez. A gente vê o preço testando em ABC, ele vem A, B e C. Isso aqui é uma estrutura corretiva. Então quando ele vem de um ABC, a próxima estrutura que ele vai entrar é uma impulsão. Então traz um pouco mais de contexto, né? A entrada foi boa, com certeza, né? Você pegou ela na metade aqui, saiu no 4 vezes o risco, só mais ou menos aqui. E aí é outros pontos, né, que você poderia ter feito.
surfar na liquidez mais acima. Você poderia jogar a liquidez externa, né? Proteger a operação, que é algo que a gente falou, que eu acho que você ainda tá com receio de fazer. Aqui a print Isso. tá bem na frente essa print, peraí. Tu sabe que eu tinha Ó, o liquidez. preço ele pegou, aqui a liquidez aqui. Tinha liquidez para surfar. Isso aí, eu tinha essa liquidez aí marcadinha. E o meu Então, alvo inicial eu tinha colocado ali. Tava mirado ali, mas pede se eu 10 consigo vezes o risco. lá. Isso aqui é disciplina, porque é aquilo que eu falei. Cara, pagou 3 vezes o risco, joga no zero. Deixa rolar até o seu alvo. Se voltar, você tomou no zero. Se pegar teu take é 4 vezes. 4 vezes o risco. Então isso aqui é mais confiança na sua própria análise. Você tem que confiar na sua própria análise. A análise estava muito boa. Mas um erro, entre aspas, né? Mas poderia ter colocado mais dinheiro no seu bolso é confiar no alvo. Que era a liquidez oposta lá. Você poderia ter surfado e, se eu não me engano, esse preço ele subiu até um pouco mais, né? A gente tá com a pena, ó, subiu até mais. Então foi tranquilamente e ela nem ameaçou voltar no seu stop. Então aqui você poderia ter confiado pegar a liquidez oposta, né? A liquidez oposta a micro você bateu, que foi seus 4 vezes o risco. Mas a macro, pô, bateu 4 vezes o risco aqui. O que o preço faz quando a gente tem os 5 minutos? Olhando os 5 minutos, o que o preço fez aqui? Ele fez um BOS. Você poderia jogar o seu stop positivo nessa região e o seu alvo lá na liquidez oposta. E aí, se volta, você garantiria seus 4 vezes o risco. E se não volta e vai direto, você pega 10 vezes o risco. Então, esse aqui foi algo que você poderia ter feito. Que é algo até que a gente comentou bastante no primeiro episódio, né? Você surfou aqui a liquidez micro, mas tinha mais liquidez acima. Você poderia jogar seu stop no último fundo aqui, assim que ele fez o fundo, e deixar seu alvo 10 vezes o risco. Seu stop ia estar positivo e ia não ter risco, não ter perigo nenhum. Você fazer um trailing stop perfeito. Então aqui a operação foi muito boa. O contexto muito bom, daria para incrementar mais algumas coisas, né? Não só o IDM e algumas coisas para você ter um pouco mais de taxa de acerto e criterioridade, não sei se essa palavra existe, mas ter um pouco mais de critério. E o principal é o trailing stop, né? Você proteger seu stop, você surfar operações maiores, porque aqui tinha potencial, tinha contexto para isso, só que você ficou com medo. Então isso é algo a confiar um pouco mais na sua análise. Dessa forma você tem operações maiores. Tá? Vamos para a próxima? Nosso Bitcoin aqui, que foi também um take, né? Vou compartilhar aqui o print do Juan para ele explicar para a gente o que rolou nessa análise, qual que foi a análise. E aí depois a gente vai lá no gráfico, eu tento ver se eu acrescento alguma coisa ou não. Manda lá pra gente. Essa análise, também alinhada com a análise macro, né? Ele deixou um IDMzinho, muito bonito ali, bem nítido, né? Em M5 esse, né? O IDM, os meus IDMs preferidos são os de M5, né? E aí eu entrei com um alvo também, tá? Outro exemplo, tá? Isso está sendo realmente uma dificuldade. O meu alvo era aquela liquidez, aquela embaixo. Posta ali embaixo. E não aguentei até lá. Quando o preço pagou, se eu não me engano, esse ele pagou 3-1 ali. Eu até tentei fazer o trailing stop, né? Mas só que aí eu fui muito no 3-1. Eu botei lá no 3-1, o preço veio e me tirou. Sabe? Eu deveria ter aguardado um pouquinho mais, dado uma confirmação a mais, né? Então vamos lá pro gráfico, que eu vou dar uma bisoiada nele aqui. Já tô com o IDM marcado, né? Ele fez o IDM aqui para quem tem dificuldade com o IDM. Ele puxa... Opa, a ferramenta errada. Ele puxa aqui 1, 2, 3. Puxa para cima, perde esse topo, depois perde fundo. Isso aqui cria o IDM. O último bloco, né, para... Isso aqui é até algo também que você mudou, né? Que você estava pegando na FVG. Você passou a pegar no bloco para diminuir o seu risco. A gente tinha conversado isso na última vez. Sim, isso foi muito bom ter mudado. Stop acima, alvo de 3 vezes o risco, mais ou menos aqui. E ele pegou, acredito eu que ele pegou o alvo aqui embaixo. Mas vamos lá, deixa eu ver o contexto macro. Eu tinha pego essa liquidez aqui, né? Imagino que foi essa sua análise, essa liquidez
externa. E aqui ele faz um IDM já fazendo choque, né? Invertendo o fluxo. Como você falou, foi alinhado com o macro ali, bem legal. Aqui a análise. A análise saudável. Acho que não tem. Da análise em si não tem muito o que acrescentar. Uma análise boa. Se a gente jogar no micro aqui, a gente consegue talvez refinar um pouco mais esse stop. Mas aí correr um risco a mais. Daria para jogar a entrada aqui, diminuindo o seu risco. O preço a gente vê que ele vem de forma corretiva, que é algo que a gente já fala bastante, né? Ele vem A, B, C, forma corretiva, isso foi legal. Porém, mais uma vez, né? Aqui, o que eu acho que eu vou bater nessa tecla é segurar a operação um pouco mais. O stop, imagina, estava nesse topo, né? O alvo, 3 vezes o risco. Aqui ele pagou 3 para 1. Você poderia ter jogado o alvo na liquidez oposta, que aí você teria ali um alvo de 4 vezes, né? Você ganharia um stop aí com isso. Vou dar um play aqui só pra gente ver o desenvolvimento do preço. Ó, ele vem de forma corretiva aqui, ó, bate o alvo tranquilamente. Seria feito aí 4 vezes, daria até para conduzir um pouco mais. Vamos ver a liquidez oposta no macro, como é que tá? A gente tem liquidez aqui embaixo, daria para você tentar surfar. Tem liquidez mais aqui embaixo, que daria pra gente tentar surfar. Tirar do replay só pra gente poder ver como que foi a movimentação aqui, ó. Você poderia ter surfado até essa liquidez aqui tranquilamente, né? Vocês obviamente, Tânia, não tem como a gente saber. Obviamente tem como saber, por isso que a gente vai protegendo a ordem. Como que a gente vai protegendo a ordem? Bateu 3 vezes o risco? Pensa em jogar a operação no 0 ou no positivo. No caso aqui eu jogaria no positivo, por quê? Porque o preço fez um BOS no meio desse caminho. Ele vem aqui, ele renova a estrutura. Bateu lá embaixo, que era o nosso alvo, joga no positivo. Bateu mais abaixo, fez o BOS, joga no último fundo. Renovou, foi lá embaixo. Você acha que 6 para 1 é suficiente, que é muito bom? Joga o stop aqui, se ele voltar, paciência. Você fez 6 vezes o risco. Então ter essa noção de movimentar o stop para o último topo, o último fundo válido, ela muitas das vezes você vai ter menos lucro, né? Muitas das vezes vai acontecer de você fechar num 2 para 1 às vezes. Ou às vezes no 3 para 1, né? Aqui já garantiria nessa liquidez, que foi esse último topo, caso ele voltasse. Já iria te garantir ali uns 4 vezes o risco, ó. 4 vezes o risco você teria garantido aqui. Poderia pagar 6, mas 4 vezes já é melhor que 3. Em muitos casos, que não é o caso da Pendle, o preço vai embora, né? Vamos tirar do replay aqui pra gente ver. Nesse caso aqui a Pendle foi embora. Se você vai protegendo a ordem, você teria feito muito mais. Teria feito ali 11 vezes o risco, 12 vezes o risco. Então na maior parte das vezes o preço ele dá uma pancada que você surfa toda essa movimentação. Então aqui foi um dos casos. Aqui ele fecharia no 4 para 1, né? Melhor do que o 3 para 1 que você fechou. Não pegaria os 6, mas teria 4 para 1. E em muitos dos casos que não da Pendle, você fecha no 4 para 1, mas teria potencial de tirar 12 para 1. 10 para 1. 8 para 1. E esse tipo de movimentação, a longo prazo, né? O pessoal que está iniciando, como eu falei, falo várias vezes, 3 para 1 para quem está iniciando é perfeito, mas para quem já está tendo resultados, o 3 para 1 ele já é algo um pouco amador. Então a gente tenta ganhar um pouco mais. Então jogar na liquidez oposta, proteger a ordem no positivo. Quando você tem muito capital, você quer correr menos risco. Como que a gente corre menos risco? Filtrando uma operação ao máximo e protegendo os nossos stops, tomando os stops menores. Então, para quem opera aí, vai chegar um momento aí que o Luan, graças a Deus, Deus quiser, né? Ele vai estar operando aí com 200, 500 dólares de stop. Ele não vai deixar o stop dele moscando aqui. O ideal é que ele vá protegendo esse stop. Porque é muito capital. E a gente não quer perder esse capital. Então isso aqui que eu tô passando para ele, hoje é 50 dólares, é 10 dólares. Não é muita coisa se for parar a pensar. Mas pro Luan do futuro, isso aqui, ele aprender isso agora, isso aqui vai ser útil para ele no futuro. Então não só pro Luan, como para quem estiver assistindo também. Então trailing stop é proteção de patrimônio. Por isso que eu bato nessa tecla. Porque o Luan, ele já tá num nível onde ele tem resultado e a gente quer maximizar esses resultados dele. Ele quer ter mais resultado que ele normalmente já tem, tá?
Quer fazer alguma complementação, Luan? Não, é isso aí, falou tudo. Mas aqui da Pendle tem aquelas outras coisas ali, mas do Bitcoin é mais o stop mesmo, você ir movimentando seu stop positivo para proteger sua ordem, porque ele poderia facilmente chegar aqui e derreter e você ir descendo, né? E aí ele derreter, pegar essa liquidez, fazer isso aqui, você surfar, ir surfando até ele te tirar. Isso é muito importante. Algo que eu costumo fazer é quando eu tenho um alvo final, por exemplo, meu alvo final é aqui embaixo, e o preço chega aqui, eu não espero ele fazer um BOS para fazer isso aqui para eu poder proteger. Eu já jogo meu stop no positivo direto, porque aí a gente já tá falando de um risco-retorno muito grande, né? A gente tá surfando até a liquidez oposta, assim, de visão macro, né? Liquidez externa. E aí, como já é um alvo muito grande, aí eu já jogo o stop, já protejo, pra também não deixar o dinheiro lá boiando. Aí também já é burrice. Com certeza. Beleza? Vamos pros stops agora? Falar da Pendle. Essa aqui é da outra análise, calma lá. Infelizmente tem eles também, né? De vez em quando. Tem que falar dos stops. Você quer começar pelo da Pendle, pelo do GBP? Pode ser da Pendle, já que. Esse é o da Pendle, né? Esse é o da Pendle. Então, a Pendle, eu tinha uma visão dela macro para alta, tá? Uhum. Porém, passando a FIBO nessa movimentação, eu percebi que ele iria fazer uma grande correção nesse. Ele tinha que fazer uma grande correção nesse movimento, né? E junto a essa estrutura, né? E esse choque que ele fez ali, né? Claro, foi uma estrutura onde poderia ser também um AMD, né? Mas ele deixou esse IDM. E esse IDM me deixou lá, pelo menos uma operação pequena até o último fundo, vai pagar, né? E realmente depois pagou, né? Só que esse horário onde eu entrei foi bem um horário de notícia. E essa notícia ele foi lá, distribuiu lá em cima, aí ele devolveu tudo, retornou para o lugar onde o preço estava e aí ele pagou certinho. Tá, aqui tem alguns pontos de atenção de operacional e do stop que a gente poderia melhorar aí. Não no caso de evitar o stop. Dá para evitar esse stop aqui, dá para evitar também, tá? Sim. Vou começar falando, antes de falar do evitar esse stop, eu vou falar sobre diminuir o stop. Algo que eu comento bastante vezes aí. Se o preço ele toca na região de interesse que a gente quer e não desenvolve, que foi o caso que aconteceu aqui, ó, ele toca nessa região, ele toca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. Ele não desenvolveu. A partir do ponto que ele tocou 1, 2, 3 vezes e ficou positivo, eu já jogaria no zero. Joga o stop no zero. Porque quando a gente tem um ponto de interesse, principalmente um ponto de interesse criado pelo inducement, que é o gatilho mais forte que a gente tem, a gente quer o quê? Que o preço ele toque aqui, ele já desenvolva. A gente não quer que ele fique agarrado dentro da região. Isso aqui é o quê? Criação de liquidez dentro de um ponto de interesse. Então aqui, a partir do ponto que o preço ele toca 1, 2, 3 vezes, ficou positivo, zera teu stop. Porque o risco dele voltar e te lamber, e catar todo o teu lucro é muito grande. Então você tem um ponto de interesse, ainda mais você que opera inducement. Inducement é o ponto de interesse mais forte que eu conheço. Tenho 6 anos praticamente de mercado, é o mais forte que eu conheço. O preço chega no inducement, que teoricamente, eu falo teoricamente porque aqui tem alguns pontos que esse inducement não era bom, que a gente já vai falar. Mas teoricamente é o inducement, que é o gatilho que a gente conhece como mais forte, o preço fica agarrado. Aqui tu ainda teve 2 chances, ele veio 1, 2, 3. Ficou positivo, podia zerar. Aí você não zerou, ele vem 1, 2, 3. Ficou positivo, podia zerar de novo. E aí ele vem e te lambe. O preço faz isso aqui, ficou muito agarrado na região. Se ele bate aqui, vai descendo agarrado, mas vai desenvolvendo, beleza. Agora, se ele bate aqui e fica batendo várias e várias vezes, joga no zero. Protege tua operação. Porque quando a gente fala de um gatilho tão forte quanto o inducement, a gente quer que o preço ele desenvolva. A gente não quer que ele agarre. Então, esse inducement, diferente do que você me passou aqui, esse aqui ele desenvolve rápido. Ele bate, vai embora.
esse aqui ele fica agarrado. Ou seja, aqui já é um sinal de que esse inducement é fraco. E eu vou explicar agora o porquê que esse inducement é fraco sem contexto, que eu não pegaria. Tá? Então aqui, ó, primeiro ponto. Preço bateu na outra região de entrada. Normalmente o nosso gatilho de entrada, principalmente quando a gente tá falando de cravada, normalmente a gente validou captura de liquidez, criação de liquidez, FVG, order block, POC. A gente tem vários filtros para isso. Então, aqueles filtros ele já indicam que o preço ele vai desenvolver a partir daquele ponto. Não desenvolveu, joga stop no zero. Ficou criando liquidez, stop no zero para te proteger. Esse é o primeiro ponto que você pode fazer nas próximas operações. Mas aqui tem um outro ponto de que essa análise não teve muito contexto e eu não entraria nela. Tudo bem que teve a notícia, né, para te impactar, porém aqui tem alguns pontos. Primeiro, a gente está na estrutura corretiva de alta. Sim. Estrutura corretiva de alta. Né? Sim, você tinha mapeado. A gente está na estrutura corretiva de alta. Você está entrando contra a tendência. Sim. Isso é um erro. Segundo, a gente não vende antes da captura de liquidez. Você está com uma venda com toda essa liquidez aqui, ó, sem ser capturado. Isso aqui é um erro muito grande. A gente não pode entrar antes da captura. A pessoa, o trader que ele já opera há um tempo, já de forma profissional, que tem experiência, ele jamais vai operar antes da captura. Então você tentou fazer uma venda numa região de compra antes de uma captura. Então o erro principal foi aqui. Você não deu importância. Provavelmente você assumiu o risco, né? Imagino eu. Pelas conversas que a gente tem, eu vejo que você não é tão amador assim. Você assumiu o risco, provavelmente estava positivo lá. Quem não chora não mama, vamos ver. Sim, foi exatamente isso. Foi mais ou menos isso. Mas o erro que eu vejo é esse, né? Aqui ele tinha capturado a liquidez dos fundos, então eu vejo que é uma compra. E teve oportunidades de compra aqui, né? A gente teve um IDM aqui, ó, para compra. Preço, criou a acumulaçãozinha. Fez outro IDM aqui para compra. Ó, testou o IDM, subiu. Só que você ficou focado nesse cara aqui. Sim. Que não tinha contexto. Então teve várias oportunidades de compra, mas você focou na venda. O que acontece, às vezes a gente fica na neura de, sei lá, é venda, põe aquilo na cabeça e já era. Mas é algo que você deve se atentar, tá? Então o que eu vejo, tanto você poderia ter protegido, quanto você não deveria ter abrido essa ordem. E por isso que esse IDM falhou, porque é um IDM sem contexto. Ah, o IDM é bom, mas tudo tem que ter contexto. Um IDM bom seria aqui para alta, igual esse aqui, igual esse aqui, igual esse aqui. São IDMs de alta. Então o erro dessa operação que eu vejo esse stop foi isso. Beleza? Show. Complementar alguma coisa? Tá de boa. Não, isso aí. Não vou mais cometer esses erros. Vou começar a abrir operações somente com tudo alinhado. Esse do não chora, não mama, geralmente termina em choro, né? Normalmente termina em choro. E o risco nem tava tão bom assim, ser bem sincero. Isso eu falo muito no ao vivo lá na Academy. Eu só entro contra a tendência quando o risco vale muito a pena. Por exemplo, 7, 8, 9 vezes o risco. A gente já fez várias entradas contra a tendência, mas que pagaram muito bem. Porque o risco vale a pena. Aqui não vale, é um 3 para 1. 3 para 1 não vale a pena. Sim. Então você correu um risco desnecessário. Totalmente desnecessário que não valia a pena. Então são vários pontos. Você ignorou a liquidez, né, tanto dos dois lados. Você pegou um IDM sem contexto. Contexto de alta você queria vender. Vários IDMs na sua cara demonstrando compra, você querendo vender. A gente teve choque aqui com captura de liquidez demonstrando a impulsão, né, que o preço ele iria entrar numa impulsão. Então tudo isso. Foi um risco desnecessário, você correu um risco numa operação que não valia esse risco. Se fosse uma operação, sei lá, com potencial de pagar ali, 11 vezes o risco, beleza? Eu falaria, não, aqui tá errado, mas, pô, o risco valeria a pena. Mas não, aqui é uma operação de 3 vezes o risco. Um risco desnecessário, que não vale a pena você correr, tá? Então, eu diria tudo isso aqui desse stop loss que você tomou. Partir pro do GBP agora? Esse tá um pouquinho menos feio, né? Esse aqui foi o de ontem. Esse aqui, inclusive, eu tomei stop na S&P nesse mesmo momento ontem.
comentar sobre? Esse DM aí, na verdade, essa operação, eu tava de olho nessa operação lá em cima, né? Lá em cima eu já tinha marcado a captura de liquidez, o bloco, só que ele furou o bloco. E uma regra minha é que quando fura o bloco, eu nunca sei se isso é uma captura da próxima liquidez, porque o bloco também tem a liquidez ali em cima dele, né? Sim, Também é uma liquidez, né? Se isso é liquidez uma captura externa. de liquidez, ele vai corrigir, vai subir. Então, o que, que eu sempre espero depois de quando furo o bloco? Eu não entro no choque, né? Eu sempre espero o IDM. E Sim. aí, o IDM, ele veio, né? Ele veio lindo. Se tu puxar a Fibo na tendência macro ali, tu vai ver que ela não tinha corrigido nem 50% ainda, né? Então, não tinha chegado nem na zona 50 ali, né? Então, tinha tudo para dar uma operação linda, né? Uma operação muito legal. Mas Uhum. veio uma notícia ali, o dólar ele perdeu força, o GBP ganhou força ali e depois ele veio a favor da tendência. Fechou. Aqui eu tô com ela aberta, né? Basicamente as 4 operações são o mesmo operacional, né? IDM, IDM, IDM. Aqui foi o IDMzinho, realmente, IDM bem bonito. Em linha a gente consegue confirmar isso perfeitamente. Fez o IDM, deixou o bloco. Vamos ver aqui no gráfico em linha. Tem contexto, né? Ele pegou aquele bloco macro. Se a gente vê, ele captura a liquidez aqui interna. Numa hora bem provável que ele tenha capturado a liquidez externa também. Vamos ver. Cadê o bloco? Foi esse bloco? Foi, ó. Ele captura a liquidez externa dessa região aqui também, ó. Fez a captura. Então foi sim uma inversão de fluxo. Não tem muito o que negar aqui. Fez o choque também. A gente tem o choque quando a gente vem em 5 minutos. Teve o choque micro aqui. Ele não voltou para testar, mas teve o choque. E aí ele deixa o IDM pra gente aqui embaixo. Que depois esse IDM ainda virou um IDM maior, né? Ele teve IDM curtinho aqui. E aí esse IDM ele virou IDM maior aqui em seguida. E aí tomou esse stop. Nesse momento, que eu falei, eu tomei um stop também na S&P. Por conta dessa notícia. E foi praticamente quase a mesma análise, né, lá na S&P. Esse aqui é o stop que a gente costuma dizer que é o stop técnico. Nossa análise está certa. O contexto aqui de todas, tanto desse Bitcoin ali também, contexto bem bom, contexto bem alinhado. O risco, não deu nem pra gente ver porque tomou stop ali, mas é uma operação que dava para surfar até, né, uma boa movimentação, se for para ver. E estava a favor da tendência, a tendência de queda. Por isso ele fez o choque, capturou liquidez. Tendência de queda a favor da tendência. O IDM bonito, bloco do Industrimente bonito. Que infelizmente deu um stop loss aí. Não tem muito o que falar. Você poderia ter feito isso, isso, aquilo. Não. Stop técnico. Stop técnico é aquele que a gente tem muito o que fazer. Então esse aqui é o stop normal. É o stop que a gente toma no dia a dia. Não tem muito a ver com o nosso erro. Que é normal, diria isso. Não é um stop que você deveria se preocupar, meu operacional tá ruim, nem nada do tipo. É um stop que a gente toma no dia a dia. Inclusive, como eu falei, eu tomei, várias pessoas na Academy com a análise da S&P tomaram também, que é muito importante a gente falar. Porque os outros vêem os vídeos no YouTube, ai, Tainá não toma stop. Como que eu não tomo stop? Pelo amor de Deus, não existe isso, né? Mas é isso, eu acho que esse da GBP aqui não tem muito o que falar em melhorias nem nada, porque foi uma análise de fato bem alinhada. Você alinhou o fluxo lá em cima aqui, né? Capturando liquidez, fluxo inverteu para queda, você esperou o IDM para poder surfar essa queda aqui, perfeito. Felizmente deu esse stop técnico aí, beleza? Alguma acrescentar mais alguma coisa? Uma coisa que eu queria complementar é que mesmo a gente pegando ali dois exemplos de stop e dois exemplos de take, né? Se tu for ver, a gente levou ali dois stops, né, de US$ 50. Vamos botar, né, Uhum. vamos arredondar ali, né? Dois stops de US$ 50, mas foram dois takes de 4-1, né? Então a Exato. gente tem um 8-1 contra dois stops, então a gente tá positivo. A importância do gerenciamento operando pouco. A gente está falando de 4 operações. Isso aí. A gente está falando de apenas 4 operações. Então,
é a importância de um bom gerenciamento. Que nem eu falo, menos é mais. Um trader que vive do mercado, ele não fica o dia inteiro no gráfico. As pessoas têm essa ilusão de que a gente fica das 7 da manhã às 10 da noite olhando o gráfico. Não é assim. Experiência, falo por mim. Obviamente, cada um é cada um. Mas eu abro o gráfico às 8h30, 9 horas para analisar com os alunos. 3 horas da tarde eu não quero ver mais gráfico. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou pra academia, eu vou sair, eu vou brincar com meus gatos, eu vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Eu não fico no gráfico. Obviamente, eu tenho 6 anos de mercado, né? 6 anos, 5 anos e meio. Desses 5 anos e meio, eu vivo mais ou menos uns 3 anos e um pouquinho. Então eu já tenho uma liberdade, queira ou não. Né? Quem tá no início vai ter que operar mais, não tem o que fazer. Né? Mas conforme você vai evoluindo, vai avançando, você vai diminuir as operações, vai aumentar a qualidade e vai aumentar também teu capital. Então, isso aqui é o exemplo perfeito. Obviamente, não foi só essas 4, né? Teve outras operações que você mandou, não vamos falar todas, porque senão o vídeo vai ficar com 2 horas. Sim. Mas teve outras operações, porém, com esse exemplo, em 4 operações, você pegou 4 para 1, em 2, 8 para 1 e tomou 2 stops, ou seja, você ficou 6 para 1. Né? 6 vezes na frente. 6 vezes com os stops que você está usando é $300 positivo. Fazendo um cálculo de padaria aí em cima. Obviamente não foi isso, porque nem você falou, você quis mexer no stop, mas se seguisse o gerenciamento, seria esses os números. Exato. Então, pro pessoal que tem essa ilusão de que achar que a gente abre ordem todo dia, que é 5 ordens no dia, 6 ordens, não é assim. Trade não é assim. Quanto mais você ganha no mercado, menos operação você faz. Porque você começa a prezar a sua qualidade de vida e a qualidade também das operações. Então isso é bem legal da gente ver. Eu acho que para as próximas operações que você fazer é observar mais isso, contexto, não abrir ordem contra a tendência, a não ser que vale o risco. Né? Não tem problema, eu não vejo problema abrir ordem contra a tendência, desde que o risco seja te dê a recompensa. Né? Qual que é a recompensa de abrir uma ordem contra a tendência? É você ganhar mais. Pô, se o retorno é maior do que normalmente a favor da tendência, vale a pena o risco. Pô, se tu tá operando 3, 4 para 1, no mínimo você tem que pegar uns 7, 8 contra a tendência. O dobro, né? Do que você normalmente pega. Então, isso é um ajuste. Outro ajuste, pô, chegou no seu ponto de entrada, o preço agarrou, joga no zero. Joga no zero, porque se qualquer notícia, qualquer coisa vai te violinar. Então, se violinar no zero, você não perdeu nada. Isso é gerenciamento. E confiar mais nas suas análises. Pô, as 2 do take que você mandou aqui, você tinha potencial de pegar muito mais. E você não pegou porque ficou com medo, né? E esse é esse medo que a gente quer retirar. Tirar esse medo para você surfar mais. Então, eu diria que esses 3 ajustes aí são principais para você melhorar ainda mais os seus resultados para as próximas semanas aí. Na próxima semana a gente vai mostrar um pouco mais dos seus resultados, né? Hoje a gente está falando mais uma comparação, o que você aprendeu e tal. No próximo episódio a gente vai falar sobre os resultados do Luan, se ele ficou positivo, se ele ficou negativo. A gente já deu alguns spoilers aqui, mas a gente vai mostrar números para vocês, né? Pegar a comparação do antes e do depois. A gente vai fazer isso aí também no final da série, para vocês verem que mudanças simples no operacional do Luan aumenta o resultado. Ele seguir certas coisas ali, coisas que parecem ser simples, aumentam muito o resultado no final das contas, tá? Então é mais isso, o episódio de hoje, mais um alinhamento, porque isso é certeza, não tem como fazer 100% que a gente passou exatamente, vai ter que ter ajustes, mas é isso. Tem alguma consideração final, Luan? Uma coisa que você quer complementar? Não, tá tudo certo. Mais uma vez agradecer pela oportunidade, pelos ensinamentos que não são poucos, às vezes até no próprio WhatsApp é muito mais do que isso mostrado aqui em vídeo. Isso é maravilhoso. No WhatsApp a gente conversa sobre tudo. Sim. Às vezes nem só de trade, a gente fala também muito sobre investimentos, sobre outros assuntos que não vêm acho que não assuntos pertinentes à série aqui. Mas é o que eu sempre falo, meus alunos são meus amigos, a gente conversa, troca ideias sobre várias coisas, que é o que eu gosto, né? Eu acho que essa proximidade faz total diferença. Passa mais confiança também, o pessoal gosta mais, e é um negócio que eu gosto. 100%.
Mas é isso, pessoal. A gente vai finalizando o episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, pega esse vídeo, compartilha para seus amigos aí, seus amigos que estão começando a operar. Isso aqui é algo que ninguém nunca fez no YouTube, pegar alguém de fora, porque é muito simples eu chegar a falar da minha experiência, sempre é a minha experiência. Agora eu tô pegando pessoas externas, né? O Luan, o próxima temporada vai ser outra pessoa. Então a minha ideia é pelo menos 3 pessoas no ano a fazer esse tipo de trabalho. E é algo que dá trabalho, né? A gente tem, pô, mais de 1 hora gravando aqui, e fora os bastidores que a gente não grava, né? Fica umas meia hora ali ajustando coisa. Então é uma trabalheira danada para algo especial que eu sei que vai fazer diferença para vocês. Que vocês, pô, compartilharem para seus amigos vai fazer diferença com eles também. E quem é novo, quiser acompanhar o canal, deixa nos comentários o que você tá achando, o que você acha que faz falta, né? Seus erros, compartilha os insights, eu sempre respondo vocês, né? Tenho certeza absoluta que muita gente aqui tem as mesmas dificuldades que o Luan, e isso ajuda vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal aí, para poder assistir os próximos episódios e também as próximas temporadas, né? Porque não vai ser só essa temporada. Eu pretendo fazer isso aqui por um bom tempo. Tá? Vai ser uma série mesmo, com pessoas diferentes. E eu tenho certeza que vai mudar muita vida por aí. E, cara, de graça, né? De graça. Não tô movimentando R$ 1 aqui, não tô recebendo nada e nem cobrando nada. O aluno não tá. O aluno recebe conhecimento, né? E é isso. Tamo junto aí, pessoal. Até a próxima. Boas operações aí pra vocês. No próximo episódio, nós iremos ver como foi o resultado do Luan em questão de números, desde o começo do projeto, com os prints que ele mandou dos depósitos dentro da sua corretora e também nas suas mesas proprietárias, e vamos comparar com o resultado dele e ver se ele teve algum progresso, se ele regrediu ou se ele ficou no 0 a 0. Se você quer acompanhar essa jornada, se inscreve no canal, deixa o like aí, para o YouTube poder te recomendar o próximo episódio e a gente continuar essa série maravilhosa. Te espero no próximo vídeo e até lá!